Hoje, o melhor e mais justo debate formas de melhor acolher os dependentes de crack no Brasil. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e também pela Rádio Brasil Atual FM. Na internação, no isolamento total da sociedade, o controle do dependente é facilitado pela privação da liberdade, na internação compulsória. Infelizmente, como a gente já disse aqui hoje, as recaídas não são raras, os problemas são vários, a internação compulsória não é uma panaceia. Seria então mais adequado, a gente falou nisso, né? Mais adequado trabalhar com políticas públicas de apoio psicossocial, etc. E eu falei, quero ouvir a Célia. No final do bloco estávamos falando dessas questões. Célia que está vivendo, vem vivendo nos últimos anos, está vivendo uma recente internação do seu filho. É esse tipo de conversa, que passa por uma conversa, digamos, técnica, que passa por uma conversa no campo político e mesmo da discussão das políticas públicas. Isso faz sentido para você? Ou quando você olha para isso, você fala assim, eles estão falando isso porque eles não têm um filho que está internado por crack? Isso faz sentido, sim, porque se a gente for pensar pelo lado de tudo que foi colocado aqui, álcool, outro tipo de dependência aí, lógico que faz sentido, né? É que nem ela andou falando, a Adriane, ela estava falando que tem que ver o que causa o estrago todo ali, né? Então, a partir do momento que está causando aquele estrago todo. Na minha situação, ele já causou estrago demais. Entendeu? Não só material, financeiro, mas psicológico, emocional, não só para mim, né? Como para uma filha que eu tenho de 9 anos. Eu já cheguei a ir para uma casa um albergue, uma casa-abrigo, com a minha filha tinha 5 anos. Então, quer dizer, isso já causou muito dano. Então, quer dizer, eu não tenho outra opção a não ser pedir um socorro, mas apesar de eu já ter pedido socorro desde os 13 anos e não ter conseguido. Então entra uma série de coisas nisso tudo aí. Porque se eu tivesse conseguido esse apoio no passado, no começo, talvez não teria chegado a esse patamar que chegou. Né? Não teria chegado a isso. E como é que o que você espera? Você conseguiu uma internação agora, e o que você espera? Como que você espera reestruturar a tua vida, da tua filha, enfim, além da do teu filho que está internado? Porque é isso, né? Para a gente conseguir cuidar dos outros, a gente precisa também ter condição de se cuidar e ter o mínimo de estrutura para poder oferecer. Como é que você imagina que o que você está esperando dessa internação? Você espera a tua expectativa é de que teu filho saia reabilitado, ou você está imaginando que isso é um tempo para você se reestruturar e buscar outras formas de ajuda? Olha, eu tenho confiança de que, do jeito que ele foi, na situação que ele foi, né? Como eu falei aqui, como o padre estava falando assim, ele foi numa condição de que ele não tinha condições de estar sabendo o que era o melhor para ele. Eu, como mãe, sim, estava vendo o que era melhor para ele. Não só para ele, como para todo ali, a família toda em geral, entendeu? Porque estava causando sérios danos, causou sérios danos para todo mundo da família, né? Uma pessoa que tem que deixar a casa, para não pôr o filho na rua, deixar a casa e ir morar de aluguel ou ir para um albergue, para não pôr o filho na rua. Lá. E deixar o filho na casa. Então, quer dizer, eu corri por todos os lados que eu podia. Então, chegou um momento que não deu mais. E o que eu espero? Espero, assim, tanto um descanso para mim, como para ele estar avaliando, nesse tempo que ele vai estar lá sem a droga, ele está avaliando, está tentando colocar as coisas, se encaixar as coisas, tentar encaixar as coisas, entendeu? Para quando ele voltar, a gente também vai estar se estabilizando emocionalmente, né? Eu já estou passando por terapias, a minha filha também. Então, a gente vai ter que estar procurando um jeito de estar, quando ele voltar a morar junto com a gente está sabendo como está lidando com ele de novo, para ele não cair de novo, para ele não voltar aquilo de novo. Entendeu? E na internação que vocês conseguiram, a internação oferece isso, quer dizer, um apoio para a família, uma formação para quem vai cuidar depois, ou enfim, um acompanhamento. Sim. Essa clínica que ofereceu esse tratamento para o meu filho, agradeço muito a eles, porque foi uma luz que eu vi assim, que eu já não via mais nada, não via mais luz no fundo do túnel, e eles foram como uma luz para mim ali, né? Estão sendo como uma luz. E o que eu vi ali, eles têm toda uma estrutura
tanto com psicóloga, com terapeuta, enfim, uma estrutura para estar preparando meu filho lá e também para a família estar indo fazer essa reunião entre familiares, né? E tá podendo saber como está lidando depois, quando ele voltar. Ele estiver voltando. E também tem o prazo. Ele vai ficar um determinado prazo ali e a clínica vai liberar para ficar um determinado final de semana em casa. Não sei quanto tempo vai levar isso, para poder estar se ressocializando ali junto com a família, né? Entrando em coisa com a família de novo. Então é o que eu espero. Em algum outro momento ele já tinha parado e voltou? Na verdade, ele só parou nas vezes que ele ficou internado, mas na verdade, assim, tratamento de internação de mais tempo do que, no máximo 2 meses, é o que ele ficou de mais tempo, porque a gente pegava clínicas que estavam no convênio médico, entendeu? Então, que estava lá conveniada com o convênio, a gente podia estar usufruindo dessa clínica para estar colocando ele lá, né? Ele foi interditado por 2 vezes, mas provisório, 180 dias. E nesses 180 dias a gente corria lá, pedia para a assistente social onde meu marido trabalha e colocava ele nessa clínica, né? Porque ele estava num estado terrível. Mas eu espero que com essa clínica que, pelo que eu estava vendo, vai mais de 1 ano o tratamento, esse tempo, tanto dele ter, vai ter as épocas que ele vai estar em casa, vai estar junto com a gente, vai estar conversando com a gente, ele vai ver como é que está a situação emocional da família. Eu acredito que, tenho fé, acredito que ele vai conseguir superar tudo isso, ele vai conseguir tentar lutar com aquilo também, porque eu sei que é uma luta deles que eles têm com eles mesmos, constante, né? É difícil. Sandrina, nesses termos é razoável a gente pensar nesse tipo de internação? Eu indicaria, assim, eu acho muito importante, quando tem a opção pela internação, primeiro avaliar que local que está internando o seu familiar, né? Então, essa garantia, né, que tem equipe, que tem profissionais capacitados, que vai... uma internação de curta permanência, que não rompa com os laços sociais, que trabalhe o retorno, né, desse indivíduo para o seu meio social e familiar. Ou seja, que não transforme a internação em cárcere, né? Sim, e principalmente é importante visitar esses locais para avaliar, né, se respeita os direitos humanos. Recentemente, o CRP, né, o Conselho Federal de Psicologia, fez uma avaliação... CFP, desculpa. Fez uma avaliação de várias comunidades terapêuticas e todas elas tinham irregularidades para o seu funcionamento. Então, é muito importante, né, sendo público ou privado, a família estar junto, acompanhando. Bruno, na tua experiência, quer dizer, essa possibilidade de internação voluntária, involuntária e até compulsória, ela pode funcionar quando? Quer dizer, quando você tem lugares, enfim, bem estruturados, bem equipados, mas quando você tem a presença da família e consegue desenvolver no usuário o desejo de sair dessa condição, como é que, na tua experiência, como é que é isso? Sim, então as 3 internações elas são previstas por lei, né? Tem a internação voluntária, que a pessoa pretende ir ter tratamento, tem a involuntária, né, que foi no caso da Célia, e tem a compulsória, né, que é dada por um juiz. Foi o que eu falei, a internação compulsória ela tem baixíssimo resultado, né? E é isso, se você não tocar o usuário, se não tiver... real, quem faz a internação? Porque, veja, quem vai lá pedir para o juiz despachar? É a polícia? É a própria família? É a família. E isso quando eu queria apontar. E aí, por que não faz a involuntária? Quando é a compulsória, quem vai no juiz é geralmente um familiar. Mas a compulsória é uma medida de segurança. Isso. Sim. Ela é determinada pelo juiz. Não, sim, mas quem que pede ao juiz? O juiz tem que ser provocado, ele nem tem que ser provocado, sim. Aí, em geral, não é a família. Não. Quando vai a família, ela é involuntária, porque tem o responsável. Isso. A compulsória, ela teria que ser levada pela polícia ou por alguém de segurança. Tanto que, com toda a propaganda, em São Paulo não houve nenhuma internação compulsória.
Porque Ou pela saúde, a saúde, por exemplo, poderia fazer isso? A polícia leva, pega na rua, entrega no SAMU e tal, e a saúde, o hospital, o pronto-socorro... O SAMU não atende nem quem precisa, quanto mais se ele souber que é para pegar uma pessoa que está num distúrbio de comportamento, um distúrbio reativo por causa de drogas. E que não vai também. Não tem nem estrutura para fazer isso. Na verdade, Célia, o que você teria que entrar é contra o Estado por danos morais. Porque a saúde é um dever do Estado, um direito do cidadão, que foi negado a esse jovem, a essa pessoa durante muito tempo. E aí depois se sanciona a pessoa. Então ele vai ser internado lá não sei aonde, vai não sei para onde, vendendo a ideia de que ele vai sair de lá normal, de que ele vai sair de lá bonzinho, só tomando um chopinho. Então a gente vende muito discurso vazio. Deixa eu aproveitar, padre, só uma coisa, tem uma pergunta para o senhor aqui, e ela vai nessa direção. Então, a Jacira Andrade, aqui de São Bernardo do Campo, pergunta: como o padre João Júlio avalia que deve ser o tratamento com os dependentes químicos no ambiente familiar? Bom, eu ainda não consegui ser o João Júlio, eu sou só o... Não, Padre Júlio. Padre Júlio. Na família, eu acho que tem que garantir a atenção psicossocial. Isso é uma garantia que as famílias têm que ter. E isso tem que ser precoce, tem que se perceber, porque a criança, o jovem, ele não vai dormir bem e acorda dependente químico ou acorda o usuário do crack. É um processo, é uma história. O problema é que hoje nós passamos as crianças para a televisão. Ninguém quer cuidar das crianças. A criança chega em casa e diz: pai, vem ver o desenho que eu fiz. Ah, agora não, filho, depois eu olho. Vem ver o que eu escrevi. Ah, não, agora não dá tempo, o papai está cansado. E o pai acha que porque comprou a comida, porque comprou o tênis, porque comprou a roupa, preencheu a necessidade da criança. Então, a família tem que perceber se ela realmente é um laço familiar. Se ela senta e conversa, se ela tem tempo para comer junto, para ouvir o que a criança sonhou naquela noite, para brincar com aquela criança. Então, as famílias não brincam com seus filhos, não têm tempo de comer junto com seus filhos, não sabem como seu filho dorme. Muitas vezes se pergunta para uma mãe, para um pai, como é que seu filho dorme? Na cama. Mas é preciso saber como é esse sono. Essa criança tem terror noturno, não tem? Nós hoje não conhecemos os hábitos alimentares das crianças. Não conhecemos muitas coisas. Hoje a criançada se relaciona com os aparelhos eletrônicos e não com as pessoas. Então é um sintoma de uma sociedade que adoeceu. E nessa questão, voltando para a internação compulsória, porque a gente é muito cobrado disso, é como uma escada. Você não chega no último degrau se você não começar pelo primeiro. Então, o que nós estamos propondo é que nós comecemos pelo primeiro degrau e não queiramos ir para o último degrau. Internação compulsória é o último degrau. Nós estamos vivendo o que hoje? Mas isso vale para os meninos e meninas que estão entrando no vício agora, né? Para aqueles que já estão cronificados, como é que a gente retorna para o primeiro degrau? Eu acho que a vida como um todo. Hoje nós queremos internar os velhinhos porque eles enchem o saco. Nós queremos internar o vovô porque ele faz xixi fora do vaso. Nós queremos internar a vovó porque ela está usando fralda. Eles não estão nem usando o crack, mas nós queremos internar também. Soluções imediatistas, né? Exatamente. E diz que é o dependente químico que é imediatista. Sim. Pois é. Nós somos imediatistas. A sociedade quer tirar da vista aquilo que a perturba, né? E ele tem que ficar bom compulsoriamente também. Na verdade, a gente, para ser feliz, precisa ter uma família. Família compulsória, então. Para ser feliz, eu preciso ter férias. Férias compulsórias. Para ser feliz, eu preciso ter uma casa para morar. Casa compulsória para todo mundo. Para ser feliz, eu tenho que ter um prazer. Prazer compulsório para todo mundo. Então, é isso que nós precisamos ver. O povo que está na Cracolândia sonha, tem sentimentos, ama, quer fazer amor, quer encontrar afeto. Eles cantam, eles dançam, eles tocam instrumentos, eles falam dos seus sentimentos, eles acolhem, eles querem bem, eles perguntam: por que você não veio ontem? Eu senti a tua falta. Ou eles também têm raiva,
eles também têm nojo, mas eles também têm prazer. Então, se nós não devolvermos a humanidade para eles, porque quem está no uso do crack, nós tiramos dessa pessoa dizendo que ela não tem mais condição psicológica. E quem governa tem condição psicológica? O presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal tem condição psicológica? Então a gente diz que quem não tem condição psicológica é aquele, então eu faço o que eu quero. Isso a gente já viu, o nazismo já fez isso, o fascismo já fez isso. E essa é uma boa forma para eu me livrar de cuidar, de devolver à humanidade essas pessoas. A maior redução de danos é que eles sejam humanos. Sim. Encerramos assim. Eu agradeço muitíssimo a vocês, foi um belo encerramento, Padre Júlio, e agradeço a você. A gente se encontra na próxima quinta-feira ou a qualquer momento pela internet. Aquele forte abraço.